Mondlane, que tinha as ideias do socialismo, tinha. Era preciso uma aliança militar. O dia 7 de setembro foi o culminado de 3 dias de manifestações da população. Não havia pontos de referência. O escangalhar do aparelho colonial. A preparação foi feita na base das informações que nós tínhamos da situação em Portugal e tínhamos um bom manancial de informação. Foi com base nisso e nas intenções que nós sabíamos das diversas fações políticas dentro de Portugal, incluindo no seio do movimento das Forças Armadas, que é quem fez o golpe militar. E pronto, e fizemos ali. Bom, conta-se, né, e é verdade, eu assisti, que por vezes fazíamos alguma encenação. Por exemplo, o Jorge Rebelo assumia muitas vezes o advogado do diabo, representando várias personalidades, como o general Spínola, como Mário Soares, etc., que estudava política e apresentava. Então fazíamos uma simulação das negociações, às vezes com muito humor. Nós organizamos 2 grupos que simulam as diversas posições, digamos, uma espécie de contraditório das negociações, e começamos a estudar os diferentes componentes. Uma das mais importantes é a componente do cessar-fogo, o acordo político e as negociações económicas. Sobre o acordo político, as principais questões que nós nos pusemos foi que era preciso garantir o princípio da independência. Nós não exigimos imediatamente a independência, mas exigimos que o princípio da independência fosse aceito. Ora, logo depois do 25 de Abril, aí nos princípios de Maio, o Mário Soares, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros, manda-nos um telegrama dizendo que propunha um encontro em qualquer capital europeia à nossa escolha. E nós dissemos que os assuntos devem ser discutidos em África e temos um encontro propomos um encontro em Lusaka, o que ele aceita. E eles vêm apenas com o mandato de negociar o cessar-fogo. Okay? E nas conversações verifica-se logo que, sim, cessar-fogo estamos todos de acordo, é este o objetivo, mas há acordo ou não sobre o princípio da independência. E nessa altura a situação em Portugal era tal que não havia clareza sobre a situação da independência. O movimento das Forças Armadas tinha apenas uma linha sobre a questão colonial, que era que a solução do problema ultramar era política e não militar. Não havia detalhes, portanto. E não havia desenvolvimento do pensamento político sobre esta questão. Havia a vontade de terminar a guerra, consciência de que o colonialismo não devia continuar, mas não até onde se devia ir. Não se esqueça também que o general Spínola, tinha na altura escrito um livro que propunha uma solução federalista. Portanto, havia um conjunto de alianças com posições divergentes sobre a questão colonial. Mesmo os setores mais progressistas, dentro dos democratas, vamos lá dizer, em Portugal, não estava a ver a independência de Moçambique assim num período relativamente curto. Estava a ver uma coisa há 2 anos, há 5 anos, há 6 anos, há 24 meses, que havia variações. Portanto, era uma cautela sobre os interesses portugueses. Portanto, tinham que encontrar uma forma de gestão que pudesse garantir que os interesses portugueses não corressem muito perigo. Esse, eu penso que era a maior preocupação que tinham. Não tanto essa preocupação de passar a experiência. Havia até quem propusesse uma espécie de reunião de repúblicas socialistas, Portugal e os seus colónias. Mas a parte moçambicana, não, a gente dizia, não, nós estamos mais que preparados. Aliás,
perguntámos, e Portugal? Quem é que está preparado depois do 25 de Abril? Onde é que se estuda isso? Qual é a faculdade onde se estuda essa matéria de governar um país? Bom, como estávamos em posição de força política e político-militarmente, não tivemos muita dificuldade em pôr o ponto de vista da Frelimo. Nas primeiras conversações não há nenhuma conclusão. O comunicado diz que é preciso um acordo sobre questões de fundos que ainda não são decididas. E há uma história curiosa nesse momento, é que o Hotel Saraiva de Carvalho, a um certo momento diz, Senhor Ministro, eu quero dizer uma coisa, se nós não tomamos uma posição, eu passo é para o outro lado da mesa. Como quem diz, eu estou a reconhecer que ele diz, Senhor Ministro, olha que eles têm razão, esta coisa deles fazerem o cessar-fogo sem a gente declarar o princípio da independência não é correto. E se for o caso disso, então eu passo para o outro lado da mesa. Ele é nascido aqui, mas era uma espécie de expressão da sua concordância com o princípio da independência. Mas isso levou tempo e foi preciso haver uma decantação de posições, debates em Portugal, e a retomada de conversações tem lugar através do Melo Antunes. Melo Antunes, que passa a ministro sem pasta. Aqui da Bragança tem contactos com ele, porque o presidente de Samora tem assim esta ideia, vamos saber o que se passa em Portugal, porque as coisas estão bloqueadas lá. Cultiva a amizade com aqui de Bragança e fazem a proposta do encontro. E temos um primeiro encontro em Amsterdã, em que eu fui mandatado apenas para ouvir e avaliar a sinceridade das pessoas. Foi este o objetivo. E depois tem uma série de encontros. Isto é com os políticos ou com os militares? Porque consta que a delegação que vai às negociações, ela não tinha poder de facto, e a Frelimo, numa entrevista que eu fiz hoje, assim Veloso conta que teve que insertar contactos com a parte militar para auscultar o que exatamente pensavam. Bom, são estes os contactos. É este filão do Melo Antunes, que era um elemento do movimento das Forças Armadas, e outros, Vítor Alves, etc. E a segunda delegação que vem a Dar es Salaam já é composta, é uma delegação do movimento das Forças Armadas com o general, com o Melo Antunes e o comandante Almeida e Costa, que era da Marinha, que era também um membro do movimento das Forças Armadas. É nessa reunião que se fazem alguns acordos fundamentais sobre a independência. É verdade dizer isso. Em que se estabelece o acordo de cessar-fogo, os três princípios fundamentais. No intervalo entre o primeiro encontro e o segundo encontro de Lusaka, tínhamos estabelecido muitos contactos com enviados nossos, tanto para Portugal, para países da Europa, para se encontrar com representantes do governo português. E também tinha havido umas conversações preliminares em Dar es Salaam com uma parte da delegação dos membros que foram mais tarde formar a delegação portuguesa para a segunda ronda de negociações, mas que já tinha criado um ambiente mais cordial. Era preciso assegurarmos que havia um conforto para as populações portuguesas que ainda estariam em Moçambique, e também precisaríamos de um contacto mais são com o próprio governo português para que tudo fosse transferido com conhecimento de causa. Eles conheciam muita coisa, dossiês, estruturas, estrutura administrativa que prevalecia na altura, e portanto precisávamos da presença deles. Portanto foi um reconhecimento mútuo da necessidade de haver um governo de transição que compreendesse as duas partes, embora fosse claro que o governo de transição era para transferir o poder para a Frelimo. É por isso que o governo de transição foi dirigido pela Frelimo. Portanto, o primeiro-ministro era da Frelimo. Neste arranjo,
a Frelimo ficou com as pastas de caráter de conotação mais política, em particular a economia. Havia um Ministério da Economia que depois tinha vários secretários de Estado para as finanças, para a agricultura, para o comércio, para a indústria, etc. Havia o Ministério da Justiça, da Informação, da Educação, da Administração Interna, aquilo que é hoje o Ministério do Interior, e eram 6 ministérios, o do Trabalho, o 6º, que tinham uma conotação política e que ficaram nas mãos da Frelimo. Havia boa vontade dos elementos que tinham sido nomeados por Portugal. Tal ponto que dois deles optaram pela nacionalidade moçambicana já no tempo do governo de transição, definiram-se como moçambicanos. Portanto, eram moçambicanos nomeados pelo governo português Bom, o governo português não sabia disso, né? Quando os nomeou, mas o sentimento deles eram brancos. Lembro-me que era o ministro que ocupou o pelouro dos transportes e comunicações, o engenheiro Piccolo, e era o engenheiro Alcântara Santos, que assumiu o pelouro das obras públicas. Eu tive a sorte de, antes de ser Ministro da Saúde, né? Porque eu fui nomeado Ministro no primeiro governo da República, mas antes de ser Ministro da Saúde, ter passado todo o período do governo da transição, portanto 9 meses que demorou o governo de transição, na posição de presidente de uma comissão chamada de reorganização e reestruturação do Serviço de Saúde. O objetivo dessa comissão era exatamente estudar a situação do Serviço de Saúde Colonial e poder fazer propostas para um serviço de saúde ao serviço do povo moçambicano. Eu sei que o general Chipana, o general, e o Salésio, o Teodoro, vieram antes do nosso grupo. Mas o nosso grupo, este grupo, devemos ser 10 ou 11, talvez os 11 magníficos, não sei, vieram com a missão precisa que o presidente Samora deu para preparar as condições de segurança para o governo de transição tomar posse. E realmente fomos diretamente de Lusaka para Nampula, por um avião da Zâmbia, diz que era um avião militar, se não estou em erro, e depois de Nampula para Lourenço Marques, na altura, num Dakota da Força Aérea Portuguesa, já com o apoio do Movimento dos Capitães, que tinha lá um representante muito forte, chamado Major Afonso, na altura, bom, é general agora, né? E foi assim que viemos. Chegámos ao fim do dia a Lourenço Marques, mas já não dava para sair do aeroporto, porque ainda estavam as barricadas montadas da população para resistir à tentativa de golpe dos ultracolonialistas. Não, para estar na base aérea, só no dia seguinte é que... Dormimos na base aérea. Por acaso, o oficial do dia foi um antigo meu colega da Força Aérea, era o brigadeiro, agora general Sarmento, e ele desencantou lá uns colchões, umas coisas para podermos dormir antes de sair logo de manhã. Como sabe, quando o governo de transição tomou posse a 20 de setembro, foi depois dos grandes acontecimentos de 7 de setembro. Como sabe, 7 de setembro foi uma ação de levantamentos
sobretudo aqui na cidade de Lourenço Marques, então Lourenço Marques, da minoria branca, que se rebelou, recusando que Moçambique, que a implementação dos acordos de Lusaka, para Moçambique não ser independente sobre a direção da Frelimo. Quando nós tomamos posse, já havia um problema quando tomamos posse, o governo de transição sob a direção do então primeiro-ministro, presidente Chissano, primeiro-ministro Chissano. A situação era difícil. Tínhamos de partir qual é o ponto de referência, de onde partirmos, o que fazer, como controlar os atos de sabotagem, como dirigir a economia, como dirigir a sociedade, os setores sociais. Não havia pontos de referência, Em outras ocasiões pode-se dizer que, as pessoas tinham ministérios já formados, era só chegar lá, sentar-se no ministério. Aqui neste caso não havia ministérios já formados. Na área da saúde, esse escangalhar do sistema colonial era necessário, era absolutamente necessário, e ele foi feito, mas não se escangalhou por escangalhar, escangalhou-se para construir um novo sistema. O aparelho produtivo foi seriamente afetado. Basta dizer que o aparelho produtivo, em 1973 para 1974, foi reduzido em quase 50%. Foi em 50% a produção nacional. De 73 para 75, para 74, foi reduzida em cerca de 50%. Fábricas sabotadas como? Muitas vezes de uma forma brutal. Para impedir que as fábricas funcionassem, punha-se areia nos motores, deslocavam-se as máquinas de um sítio para o outro, destruíam-se as máquinas. E depois, o outro aspecto é que esse aparelho produtivo era dirigido não por moçambicanos, mas por estrangeiros que abandonaram. Como controlar isso tudo? Foi, primeiro, a nossa preocupação primordial foi impedir o processo de sabotagem, travar o processo de sabotagem. O serviço de saúde colonial era altamente discriminatório, sob muitos pontos de vista. Aquilo que era mais gritante e mais que exigia uma solução rápida era a discriminação racial. Era um serviço altamente discriminatório do ponto de vista racial. Mas havia outras formas de discriminação. Era um serviço altamente discriminatório do ponto de vista socioeconómico. Era um serviço que não era feito para os pobres. Terceiro, era um serviço essencialmente de caráter curativo. Não tinha nenhuma preocupação de caráter preventivo. Portanto, era um serviço antiquado. Na altura, o primeiro-ministro, o presidente Chissano, era primeiro-ministro nessa altura, chamou-me e disse-me: olha, tu vais trabalhar com Alcântara Santos no Ministério das Obras Públicas e Habitação. E disse-me que a minha tarefa era principalmente habitação, secretário de Estado das Obras Públicas e Habitação, mas mais preocupado com os problemas de habitação, que eram os problemas mais transversais, que tinham problemas de lidar com as pessoas, eram mais complicados. Mais complicados não, mas mais socialmente difíceis, Então fiquei a trabalhar com o ministro Alcântara Santos, que era o representante de Portugal no governo de transição. Esta comissão que eu presidi era uma comissão que tinha membros da Frelimo e membros designados pelo ministro, que eu pedi ao ministro da Saúde para ele designar. E qual é que era a nossa intenção? É que na área da saúde havia questões técnicas, de caráter tecnológico, que era preciso conhecimento técnico. Ora, nós não tínhamos estes quadros com esse conhecimento. E, na época colonial, havia gente que tinha feito investigação na área das parasitoses intestinais, da xistosomia, na área da tripanosomia, da malária, da tuberculose, etc. Havia pessoas competentes nessas áreas que tecnologicamente eram úteis para nós. Portanto, a comissão foi estruturada, a comissão tinha 8 pessoas e um presidente, que era eu, o nono. Dos 8 membros, 4 eram moçambicanos, 4 eram da parte portuguesa. Mas depois criaram subcomissões. No total, o trabalho da comissão envolveu cerca de 200 e tal pessoas, quase 300 pessoas.
Nós, como tínhamos falta de quadro, não tínhamos médicos suficientes para isso tudo. Da nossa parte havia estudantes de medicina, enfermeiros, estudantes de enfermagem. Do lado português havia técnicos qualificados. Então, uma das nossas preocupações era recuperar aquela tecnologia, inclusive encorajar alguns deles a ficarem cá depois da independência. E conseguimos, não todos, mas alguns ficaram depois da independência, ao abrigo também de um acordo que foi feito simultaneamente com o acordo de Lusaka para a independência e para a criação do governo de transição. Foi feito um acordo de assistência técnica de Portugal a Moçambique, pelo qual os funcionários podiam continuar cá sem prejuízo da carreira deles em Portugal. Tivemos um governo de transição, mas que ainda não assumia a soberania do país. Portugal aqui continuava a assumir. Mas passou-se um bom relacionamento, porque Portugal não tomou decisões sem nos consultar. E nós também não tivemos que tomar decisões sobre relações externas sem consultar o governo português. Moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. E a sua Constituição em República Popular de Moçambique. Nós passámos o primeiro mês de governo em reuniões diárias. Durante um mês, nós reuníamos todos os dias. O Conselho de Ministros reunia-se todos os dias. Os ministros passávamos nos ministérios muito cedo de manhã, antes de ir para a reunião, a ver se havia algum assunto urgente a tratar, e às vezes saíamos da reunião tarde, às 8, 9 da noite, e passávamos no ministério, o chefe de gabinete punha-nos um bilhete a dizer o que era o expediente mais urgente para tratar. Mas durante aqueles dias não se tratava de expediente. Nós estávamos reunidos para definir qual era a política do governo e como é que o governo ia implementar a política da Frelimo. Quem orientava as reuniões? O Presidente da República, o Presidente Samora Machel. Evidentemente, ele era chefe do governo, e naquela altura até era Presidente da Assembleia. Só mais tarde é que o posto de Presidente da Assembleia se separou do posto. Então, e nós estávamos aquilo que o Presidente Samora dizia muitas vezes com um tom de brincadeira. O Presidente Samora era uma pessoa muito alegre, muito agradável, de trato muito agradável, gostava muito de ter a sua dose de humor e dizia assim: nós estamos todos a aprender a ser ministros. E é verdade. Eu também estou a aprender a ser presidente, porque nós não tínhamos, hoje, quando um ministro entra aí no ministério, já há uma tradição do que foi feito durante estes 40 anos. Naquela altura, não. A gente sabia que o sistema colonial não era bom, então era preciso escolhermos o nosso próprio caminho. Bom, desse conjunto de reuniões que terminou no dia 23 de julho, no dia 24 de julho, portanto, praticamente um mês depois da independência, há o grande comício no estado da Machava,
em que o presidente Samora anuncia as grandes medidas que nós tínhamos tomado durante aquele tempo em que estivemos reunidos. Como eu disse, reuníamos-nos todos os dias. E uma dessas decisões importantes foram as nacionalizações da saúde, da educação e das agências funerárias. Nesse dia houve 3 nacionalizações. A nacionalização dos prédios de rendimento foi mais tarde. Foi em fevereiro de 1976. Naquele dia, no comício do Estádio da Machava, o Estádio da Machava estava cheio de gente, foi a nacionalização da saúde, da educação e das agências funerárias. Isso cabia, as agências funerárias estavam no âmbito do Ministério da Saúde. Portanto, eu fiquei com 2 nacionalizações nas minhas costas. E nos primeiros tempos, a nossa maior preocupação foram os grandes cinturas urbanas, em que as populações viviam em casas de caniço e casas de materiais precários, né? Materiais vegetais, etc. E os primeiros problemas que nós tivemos que enfrentar foi Maputo, porque toda esta zona das lagoas aqui, onde está agora a Avenida Joaquim Cissano, esta zona que tem a drenagem, alagava de vez em quando e as pessoas ficavam mal, não é? Ficavam com as casas alagadas. A zona de Nguri, na Cala, as zonas da Beira, as zonas alagadas da Beira e puxando a brasa à minha sardinha, né, Pemba, a zona de Paquitquete. E eu fiz reuniões, andei por essas zonas todas a falar com as pessoas, a perceber como é que eram as questões, como é que se punham. Relembro que nessa altura, depois o governo, analisando todas essas questões, disse: nós temos que olhar para a habitação como uma questão integral, integrada. A habitação não é o abrigo, a casa. A habitação é o abrigo, as infraestruturas, portanto, o saneamento, é tudo isso. E a primeira coisa que a habitação deve ter é um terreno saneado, um terreno são. Não pode ser um terreno que alaga. E por isso é que dissemos assim, então o Estado não tem capacidade para fazer casas para as pessoas, mas tem que encontrar capacidade para melhorar o lugar onde as pessoas vivem, os lugares. Portanto, a infraestrutura foi considerado o aspecto principal. E foi por isso que apareceu a drenagem de Maputo. Disse assim, então, para nós melhorarmos a situação das pessoas que estão a viver naquelas zonas de lagoas, a única maneira é drenar aquilo. Não havia nacionais que fossem proprietários de nenhuma unidade económica, de nenhuma, assim, visível, mas o governo estava disposto a apoiar todos aqueles que quisessem produzir para desenvolver o país. Mas como houve sabotagem económica, era preciso impedir, de facto, a progressão do desemprego e a degradação da produção. Não havia quadros. Como fazer isso? Então, fomos buscar uma solução que foi, olha, vamos juntar unidades, as várias unidades de produção, por afinidades, e chamar todos os quadros. Até houve quadros que estavam ainda a estudar em Portugal, que voltaram e foram envolvidos imediatamente no setor produtivo, na produção. Alguns estavam ainda nas escolas, foram chamados para trabalhar também para o reforço da atividade produtiva e racionalizar um bocadinho as unidades produtivas, chamadas unidades de produção. Havia unidades das metalomecânicas, havia unidades das confecções, disto, daquilo, que é para podermos racionalizar a gestão. Não tínhamos quadros para dispersar a gestão, era preciso concentrar, não para dificultar, mas para aproveitar melhor os quadros para gerir melhor o aparelho produtivo. E a campanha nacional de vacinações, que nós já vínhamos a negociar com as Nações Unidas desde o final do governo de transição, demorou 10 anos esta campanha, mas foi vacinada 97,5% da população, e aqui na cidade de Maputo 98,5% da população. Portanto, gente que no tempo colonial nunca tinha tido acesso a uma vacina, foram vacinados pela primeira vez. E sabe, há uma coisa muito curiosa que eu costumo falar, eu costumo falar que nós fizemos a descolonização das vacinas. Porquê? Porque no tempo colonial
as únicas vacinações que se realizavam era vacinação contra a varíola e vacinação contra a cólera. Com uma vacina contra a cólera que existia naquela altura, que nem sequer era muito eficaz. Mas eram duas doenças que assustavam os colonos, porque eram doenças em que a doença do pobre atinge o rico. E neste caso, o pobre era de raça negra. Portanto, era a doença do negro que atingia o branco. A imagem que eu tenho da nacionalização das habitações, da habitação que eu guardo na memória foi a bicha que foi feita pela população. Ali onde está, onde era o Monte Pio antigamente, e a população fez bicha, queriam pagar renda de casa. E fazia uma bicha que entrava pela Samora Machel, dava ali a volta à praça, entrava pela Carlos Marx e vinha parar outra vez ali no Fernando Magalhães e ia voltar outra vez para o início da bicha. Porquê? A nacionalização da habitação nunca foi a intenção de fazer uma nacionalização total da habitação. A intenção inicial não era. A intenção inicial era, pensávamos nós, pelo menos nós que trabalhamos naquilo, eu, o Rui Baltazar, o Salomão Munguamba, que era preciso nacionalizar as casas abandonadas. Toda a Avenida Pinheiro Chagas, aquela de Eduardo Mondlane, os prédios estavam vazios. E as pessoas olhavam, os prédios vazios, nós estamos aqui a viver mal lá nos subúrbios. E começaram, e os próprios políticos diziam, mas que é isto? Temos de tomar medidas. Então, preparou-se uma lei. Só que, à medida que a situação se foi agravando, do ponto de vista político, de conflito político e de conflito sociopolítico entre a população, fez-se uma nacionalização total. Portanto, por isso é que vocês veem que a lei era para sair no dia 3 de fevereiro e ela é lei 5 de 76, portanto não saiu no dia 5, porque se demorou a corrigir. Demorou 2 dias a corrigir. Era uma nacionalização praticamente total, mas depois nacionalização parcial, portanto, dos prédios abandonados. E ficou uma total dos prédios de rendimento. Portanto, todos os prédios que estavam arrendados passaram a ser nacionalizados. Na altura não houve erro nenhum. Como já disse antes, era a única saída que nós tínhamos de sobrevivência política. Estávamos conotados com o campo socialista e, portanto, todo o Ocidente nos via, de uma maneira geral, nos via como tal. Portanto, foi a nossa própria escolha. Se quisermos, a posteriori, podemos dizer que, bom, foi um erro. Mas é como disse, um erro à vista a posteriori, porque na altura não foi erro nenhum, foi a posteriori. Um erro para nós e para aquele momento inevitável. Nós que vimos de uma tradição de esquerda, fazemos opções claramente a favor do povo, da igualdade social, da justiça social. Mas, gradualmente, nós vamos verificando o que é que funciona e o que é que não funciona. Por exemplo, chegamos à conclusão que em Moçambique, naquele momento, a estatalização da economia não funcionava. E nós levamos ao seu extremo máximo. A propriedade pública chegou até a loja para vender agulhas, o que não era possível fazer. E depois, com um cerco muito grande das grandes potências internacionais contra um país que pretendia instalar um modelo estranho na zona, que é o modelo de desenvolvimento socialista, foi facto. As baterias foram lançadas contra este país e se eles quisessem lançar um modelo que era estranho à região e era uma ameaça à região. O presidente Samora apercebeu-se disso muito cedo e no 4º Congresso de facto mudou. Ele disse, olha, as pequenas coisas têm de ser privatizadas
ele não acabou com o modelo do plano, não acabou com o plano, com a necessidade do plano. Ele disse, não podemos planificar tudo, até as coisas mais pequenas. Eu lembro quando o presidente Samora me chamou e disse, Aranda, 3 tarefas. Nunca me esqueço. Tens 3 tarefas. Primeiro, vender as lojas de povo aos privados novamente. Não é tarefa do Estado, porque as lojas abandonadas tinham sido criadas uma coisa que chamava lojas de povo e que não funcionavam bem. Milhares de lojas de povo. Primeiro, ele disse, primeira tarefa, privatizar as lojas. Em 80, as lojas. Não é tarefa do Estado. Aliás, ele, se forem ver os discursos do presidente Samora, ele diz, tem um discurso famoso em 1980 que diz, não é tarefa do Estado andar a vender agulhas, nem alfinetes. Mas tem de ser feito de uma maneira que não fique tudo na mão de estrangeiros, essas lojas, porque os únicos comerciantes que havia naquela altura eram quase todos estrangeiros. E tenho orgulho de dizer, quando o Banco Mundial veio mais tarde, olhou para o processo de privatização das lojas e disse que foi um processo exemplar. Nessa altura, a corrupção neste país era 0, a todos os níveis, do condutor ao Presidente da República. Uma das tarefas que eu teria realmente como Ministro dos Negócios Estrangeiros foi a de tentar convencer esses países do leste a estabelecer relações de cooperação, de amizade com Moçambique. Fiz isso com sucesso nos Estados Unidos da América, mas já nos anos 80 e tal, né? A partir de 83, 82, 83 e 84 já sentíamos, portanto, os bons resultados com a visita do presidente Samora Machel aos Estados Unidos, quando foi recebido pelo presidente Reagan. E começamos a ter um outro tipo de relacionamento. Houve momentos em que o Banco de Moçambique só tinha reservas de uma semana e geríamos a conta-gotas. E eu estava num processo de decisão com o Ministro do Comércio, o Ministro das Finanças, e depois, mais tarde, com o Ministro do Comércio Interno, o Ministro do Comércio Externo, e todos os ministérios das áreas económicas a decidir os processos de importação. E eu lembro-me que uma vez cheguei derrotado a casa e não podia contar à família o que se tinha passado. É que fiz parte de uma decisão em que se importávamos medicamentos ou leite para criança, para compreender a dureza da situação que vivemos. São momentos que eu espero que a guerra nunca mais se repita em Moçambique. Houve explorações negativas. Porque depois, num grupo de inazidores X, o fulano estava contra o Beltrano e acusava o Beltrano de ser um improdutivo. Ou acusava aquela senhora de ser prostituta porque a senhora tinha-se recusado, tinha rechaçado o seu assédio sexual. Quer dizer, houve alguns aspectos organizativos negativos. A ideia era correta. De ter as pessoas... E pô-los numa atividade produtiva. Muitas vezes em regiões que estavam desabitadas, mas que tinham histórias de pessoas que foram tiradas de avionetas no mato. É mentira. É mentira. Eu nessa altura era governador de Niassa e nunca vi virem avionetas trazer pessoas. Nunca. Vinha o Boeing e eu estava no aeroporto de Lixinga e tinha organizado com as diferentes empresas e entidades. Estava, por exemplo, em Unango, estava o Paulo Zucula, que é o ex-ministro de Transportes, e outros. Tínhamos organizado onde colocar as pessoas. As pessoas foram acolhidas com dignidade, é isso que quer dizer? Com o máximo que podíamos fazer. Tínhamos talvez algumas dificuldades, porque quando nos mandaram as pessoas, e é bom também lembrar o período, não é? É bom lembrar o período. Completamente privadas do contacto com os seus familiares, e, enfim... Desculpa, é bom lembrar o período. Por exemplo, em Niassa eu tinha uma grande dificuldade e pedi aqui, fizeram-me alguma coisa, de mandar cobertores, porque em Niassa, no momento em que começa a operação, é frio. E eu não tinha cobertores suficientes. Aliás, não havia cobertores suficientes em Niassa, mas também talvez não houvesse em Maputo.
Bom, e uma série de outras coisas. De modo que eu digo, houve grandes insuficiências organizativas que determinaram parar-se a atividade. Aqui há duas situações que é preciso distinguir. Uma é qual é o objetivo do acordo em combate para Moçambique, para a Frelimo, para o governo da Frelimo. Qual era o objetivo? Agora, a definição desse objetivo leva a algumas conclusões e algumas ações que depois causam efeitos negativos em umas situações e positivos em outras. Os chamados efeitos secundários. O objetivo central, após uma análise cuidadosa da situação de segurança, era encontrar uma maneira para parar os ataques militares diretos das forças sul-africanas a Moçambique. Porque tudo indicava, da análise de política e de segurança, que os sul-africanos, o apartheid, através das suas forças armadas e de segurança, se preparavam para já estavam a atacar já regularmente, com aviação, com barcos, com submarinos, etc. Estavam a atacar Maputo. Aqueles que se recordam sabem que nós estávamos completamente cercados. Aliás, uma deslocação a Marraquena ou a Boana já era arriscada, tinha que ir com escolta, etc. Portanto, a própria capital estava cercada. Aliás, o presidente Samora, a certa altura, disse: vamos romper o cerco. Romper o cerco na área da economia, porque também estávamos isolados pelo Ocidente, e romper o cerco na área militar e de segurança, que também estávamos cercados, com um risco de esses ataques militares sul-africanos diretos virem a eventualmente tomar a capital e a própria Renamo, aparecer a Renamo como quem tenha feito a operação e assumir o poder. Portanto, nesta coisa era preciso parar absolutamente. Portanto, o risco de uma invasão sul-africana era muito grande. O risco era muito grande. O estudo da ameaça e do inimigo que fizemos levou a essa conclusão. Então, o que era preciso fazer? Parar isso. Como fazer isso? Então, foi daí que veio a ideia de um acordo de não agressão. Aliás, chamou-se de boa vizinhança e não agressão, mas começou pela não agressão. Depois juntaram-se outras coisas, mas tudo isso eram floreados que nós introduzimos para disfarçar o objetivo principal. Então, avançou-se que tínhamos a intenção de encontrar a paz com a Renamo, de uma série de coisas. Aqueles que não souberam do objetivo principal, que foi a maior parte, inclusive nos quadros do ANC, acharam que foi realmente uma traição muito grande que a Frelimo fez e que atraiçoou o ANC. Mas aqueles que souberam que, afinal, o acordo em combate não só que teve resultado, posso explicar uma passagem a seguir, que teve resultado, a partir do acordo em combate não houve mais ataque direto das Forças Armadas sul-africanas, por razão de uma intervenção externa também americana, mas isso podemos explicar à parte, e realmente o objetivo foi atingido, e quem não soube disso achou que foi uma traição. Mas, por exemplo, o vice-presidente, que era o presidente interino do ANC, Oliver Tambo, o presidente Samora falou com ele e explicou que nós íamos fazer isto, e isto era para manter a Frelimo no poder e salvar a própria base do ANC, embora tenha sido muito limitada. Com o acordo só podia haver 10 pessoas em Maputo, do ANC, né? Podia haver outros que estavam na universidade, sabe? Uma série de limitações. Bom, para mim, um dos aspectos importantes do acordo em combate que me apercebi durante o processo, como eu disse, eu não estava no princípio, foi a de tranquilizar o Ocidente sobre algo que nunca tínhamos imaginado, mas que para eles era uma realidade. Era de que estamos nos anos Reagan,
que a União Soviética ia utilizar Moçambique como ponta de lança para atacar a África do Sul. Não sei se alguma vez pensou nisso, eu nunca pensei. Nunca pensei que fosse possível. Mas no quadro, digamos, numa atmosfera sobreaquecida de confrontação, os Estados Unidos tinham essa convicção, portanto. Então, o acordo no combate, do ponto de vista diplomático, serviu, e há uma disposição lá que diz que as partes convencionam que o território de nenhuma delas será utilizado para agressões contra as outras. Para nós era uma coisa relativamente simples. Pusemos isso como regra. Fiquei surpreendido quando o Peter Botha, um dia lá em Tornois, não sei como é que se chama a casa do chefe de Estado em Cape Town, disse, aqui está, muito bom. Mas do nosso lado também tem o seguinte, é que me perdoem os nossos amigos do ANC, é que tem que haver uma proporção entre o sacrifício que se faz e o resultado que se obtém. Isto é, a Tanzânia apoiou-nos e nós, através disso, realizamos ações em Moçambique. Mas não podíamos fazer ações com pouco impacto e com muitos maus resultados para a Tanzânia. Então estava a acontecer o seguinte, é que o custo para Moçambique, porque nós oferecíamos um alvo grande, para um país muito grande, numa atmosfera internacional em que tinha sido dado luz verde à África do Sul para atacar Moçambique, o custo de manter ações abertas do ANC a partir de Moçambique era muito alto. Então, nós tivemos que medir as nossas responsabilidades como Estado. Dizemos, não podemos, mesmo se temos que continuar a apoiar, e vamos encontrar outras formas, mas não podemos continuar a apoiar abertamente as ações violentas do ANC. Porquê? Porque o custo para Moçambique pode ser a sua sobrevivência. Então, este foi o objetivo. É uma espécie de um instinto de sobrevivência, portanto, este acordo. Foi mais um sentido de Estado, eu diria. Okay? Instinto de sobrevivência enquanto Estado. Há limites a partir dos quais já a tua motivação política já não é suficiente. Sim, nós continuamos a ser favoráveis à luta de libertação, mas até este ponto. Segundo, já demos o impulso. A luta de libertação, as ações armadas feitas por um conto a partir de Moçambique, já tinham dado a centelha que acendeu outros movimentos, mostrar que era possível. O Mass Democratic Movement, que não é um resultado direto disso, também beneficiou desse ambiente. Isto é, os sul-africanos tinham grande confiança. Por outras palavras, vou dizer que já fizemos a nossa parte. Agora é vocês de fazer. Agora, como é que isto foi recebido no ANC? Não foi bem recebido porque ainda existia a ideia de que, e é natural que todos os países acham que todos os outros têm deveres para com ele, não é? Sobretudo porque a causa do ANC era uma causa justa. E nós continuamos a achar isso. O que achamos que não devíamos é ir para além daquilo que eram as nossas capacidades. Agora, o que é interessante é que o Joe Slovo, um dia, íamos a um congresso do Partido Congolês do Trabalho, deu-me um jornal do que se chamava Underground Press, mas já são jornais, um jornal do Soweto, em que dizia isso mesmo. Sabe que o mérito do acordo no combate é mostrar que a libertação da África do Sul tem que depender de nós próprios. E nós tínhamos já na altura chegado à conclusão que o efeito das ações armadas era útil, mas era mais psicológico do que material, porque eles reparavam. Sabotava-se uma linha e eles um dia ou umas horas reparavam. Mas que a verdadeira transformação da África do Sul, como a história demonstrou, vinha do movimento de massas. Porque a África do Sul tinha já outras condições. Tinha sido errado interpretar o processo da África do Sul como um processo igual ao nosso, de luta armada, etc. Porquê? Porque o contexto já não era favorável internacionalmente e fisicamente o contexto não era possível. Não é possível fazer uma luta de guerrilha do nosso tipo na África do Sul. Esse era um pressuposto errado. Agora, sobre o Presidente Nyerere, também gostaria de dizer uma coisa.
quando disse que inicialmente o Presidente Nyerere reagiu mal. Não, inicialmente o Presidente Nyerere reagiu bem. Eu fui encarregado de ir lá, Manuel dos Santos era embaixador, expliquei, e o Presidente Nyerere disse: eu compreendo a vossa posição, porque neste momento vocês precisam de estabilizar o vosso país. A África do Sul, vocês não precisam de estabilizar, porque a África do Sul há de se destabilizar sozinha. Samora Machel sai em missão de serviço e não regressa, porque morre no caminho de regresso. Portanto, a primeira reação é: e agora, o que fazemos? E agora o que fazemos? Eu não tive imediatamente essa reação porque nem estava cá. Então, foi o dia em que eu estava a regressar dos Estados Unidos que o avião onde eu vinha é desviado para aterrar na Beira. E só na Beira que tivemos a informação de que o avião que levava o Presidente Samora não chegou a aterrar em Maputo, não veio até Maputo. Então concluímos depois, ou ouvimos depois que a real informação de que ele tinha perecido nesse acidente. E eu estava sozinho lá. Bom, é preciso chegar a Maputo para saber o que se passa, como é que se passou, etc, etc. E a primeira desconfiança, Sr. Presidente, o que é que lhe ocorreu na cabeça? O que me ocorreu não era possível de saber, porque eu não sabia onde, como é que teria acontecido o acidente. Portanto, não tinha nenhuma referência para dizer sobre que o avião não chegou, mas por que não era. Podia ter sido por uma intempérie, podia ter sido qualquer coisa assim. Então não fui imediatamente para o pessimismo. Mas chegado aqui e relatado o que se relatou, eu tive a sensação de que era preciso realmente investigar o que se teria passado naquele espaço, porque o avião foi desviado da rota principal. E como é que ter sido desviado? Seria por mau tempo? Seria por que coisa? Mas aliado com o silêncio da informação que não chegou a tempo em Maputo, as autoridades sul-africanas, o que estariam a esconder? Quer dizer, havia essas interrogações todas, né? E que, no fim das investigações, continuaram as interrogações que até agora não têm resposta, né? A interrogação é de o que desviou o avião. Sabe-se que era um VOR, que era esse aparelho que se põe em terra e que está ligado a um aparelho que está no avião e que orienta os aviões, e de uma maneira obrigatória tem que seguir a orientação desse aparelho, que se chama VOR. Só que este VOR estava num lugar errado. Portanto, não é o VOR que os aviões habitualmente utilizavam para deixarem a rota que seguiam para curvarem para a pista de Maputo. Não era esse VOR, porque esta curva deu-se muito longe de Maputo. A uma grande distância, fala-se de uma centena de quilómetros de distância. Então, a pergunta é: onde é que estava o VOR? Quem colocou o VOR nesse lugar? Teria sido intencionalmente para desviar o avião? Ou teria havido uma manobra militar em que se esqueceram de desativar o VOR? Ou o VOR foi deixado propositadamente? Ou a própria manobra militar já era a preparação desse desvio do avião, para que entrasse no espaço
aéreo sul-africano e que fosse abatido depois com a alegação de não saberem se o avião foi, que não sabiam que o avião ia entrar, portuguesação, não sei o quê. Podia ter sido um cenário, mas aqui o avião foi embater contra montanhas e ficou destruído. A mão externa, a mão do apartheid, sobretudo. A mão do apartheid, os serviços secretos do apartheid, que programaram e desenvolveram a operação. Naturalmente que não podem ter agido por si só, porque eles tinham que conhecer bem como é que funciona a eletrónica do avião Tupolev russo ou soviético e, muito provavelmente, que é a minha hipótese de trabalho, algum perito ou alguns peritos eletrónicos deste avião terão sido contratados pelo organizador da África do Sul. Alguém chefiou. Dizem que é um general, mas não se sabe muito bem, que terá sido o chefe da operação e, portanto, é por isso que não estava sozinho. E, muito provavelmente, haveria outros serviços secretos ocidentais envolvidos. O Dr. Ministro escreve no seu livro que 2, 3 meses antes de morrer, Samora chamou a Ponta Vermelha e disse que pressentia, digamos, que alguma coisa de errado pudesse acontecer consigo. Perguntava se vocês eram capazes de aguentar a situação sem ele. Samora estava em perigo. Ele pressentia. Tinha toda uma equipa de segurança à volta dela. Há coisas estranhas, de alguma maneira, bom, olhando hoje, é que Samora Machel voou à noite. Quando eu entrevistei o Sr. Sérgio Vieira aqui, dizia que havia, digamos, uma interdição dele voar à noite, mas ele voou. O avião dele disse que ficou em bala estacionado no aeroporto, com os pilotos sentados descontraídamente, vindo receber visitas inclusivamente. Dá a sensação de que não foram tomadas todas as medidas de segurança para o contexto da ameaça que se vivia. Eu não sei. Acho que as medidas de segurança foram tomadas aquelas que se tomam normalmente. Eu também fui ministro da Segurança e essas medidas eram tomadas. Qual foi a exceção às normas de segurança que foi introduzida? É uma exceção que não tem relevância para o Ocidente. É o seguinte, é que o avião, voando para Maputo, tinha que ter como aeródromo alternativo. Se Maputo, por uma razão qualquer, estivesse impedido, ou enfim, impedido por alguma razão que não interessa, o alternativo para o Presidente, para o chefe de Estado, é a Beira. E a Beira está a 1 hora de voo, 1 hora e tal. E realmente o avião não teria combustível suficiente para chegar à Beira. É isto que é intrigante, ainda. Então, aqui houve uma quebra da regra de segurança de voo, porque qualquer avião tem que ter um alternante, não precisa de qualquer avião. Agora, mas também podia usar, em caso de impedimento de Maputo, podia ir para Joanesburgo. Embora seja terra do inimigo, mas é um problema de segurança, quer dizer, de voo, portanto, já o presidente Samora já tinha sobrevoado a África do Sul várias vezes. E nós próprios avisávamos, olha, o presidente vai sair para, sei para onde, um sítio qualquer, e vamos sobrevoar a África do Sul. Então, avisávamos todas, mas via diplomática, que isso ia acontecer e que a África do Sul já estava avisada. Portanto, não seria a pior das coisas, em caso de emergência, aterrar em Joanesburgo. Portanto, isto foi a regra. Isto é a regra. Isto foi a infração à segurança do voo. Agora já me perdi, não sei qual é a sua pergunta. Não, eu questionava que não tinham sido acauteladas muitas questões de segurança. Sim, este é o ponto que... O resto, não sei. Porque se diz, inclusive, que o avião, 2 dias antes, com Graça Machel a bordo, em Cabo Delgado, aterrou, quer dizer, saiu da pista. Isso não sei, não estou dentro do assunto. Não estou a ver. Muito bem, este assunto eu introduzo porque este mês foi publicado um livro em Portugal
de um jornalista, José Milhazes, que vem corroborar um pouco uma tese de um outro livro publicado há 4, 5 anos, aqui de João Cabrita, um pouco a sua tese de erro de tripulação. A diferença é fundamento de erro de tripulação, que no seu caso é que há uma mão externa, mas eles insistem na ideia de que Samuel Machel morreu por negligência grosseira da tripulação. Bom, essa teoria é uma teoria que convém muito convinha o esquema do apartheid e talvez os próprios soviéticos. Mas eu não acredito nessa via. Realmente há muitos erros. A tripulação cometeu erros sobre erros, erros sobre erros, erros elementaríssimos. E são tantos que é difícil acreditar que tenham feito tantos erros juntos. É muito difícil. Eu não... Como piloto, acha que quer dizer, não é normal? Tantos erros é quase impossível. Então, a tripulação foi induzida a cometer vários erros por diversos mecanismos. Colocação do VOR falso, era verdadeiro, mas colocado numa rota falsa, que induziu o avião, aliás, vir automático para lá, e uma série de coisas, incluindo há um erro fatal, o final, que o avião tem um dispositivo, quando se aproxima, já não me lembro, mais ou menos de 100 metros ou 200 metros o que é, do solo, tem uma sirene fortíssima que toca e avisa o piloto que você está muito próximo do chão, então tem que imediatamente subir. E isso aparece como tendo tocado a tal coisa. Agora, o piloto não considerou, quer dizer, acha que o piloto era um suicida, que hoje toda a tripulação está a tocar, mas mesmo assim vou aterrar. Bom, isto é impensável, quer dizer, a menos que fosse um avião. Agora tem um outro ponto. Há uma informação concreta que o representante da RNAM, não sei quem, em Lisboa, tinha um comunicado preparado para, em caso do avião cair, difundir imediatamente. E depois recebeu instruções para não difundir. Portanto, pressupõe-se que havia qualquer coisa em preparação. Porque para dizer que não foi a África do Sul, foi a RNAM que fez cair o avião. Portanto, isto tudo junto, não penso que não há dúvidas. O general Jacinto Veloso fez parte da comissão de inquérito da logo no início, juntamente com o atual presidente, com o Paulo Muxanga, que agora é parceiro da HCB, enfim. Essa comissão nunca chegou a apurar resultados, porquê? Não é que não chegou a apurar, não é que não chegou a apurar. A comissão trabalhou, não tem conclusões definitivas, está ainda em processo. A África do Sul fechou, diz que acabou, já concluí, não tenho mais nada a fazer. A União Soviética, na altura, fechou, diz também para nós está arrumado. Moçambique mantém a investigação aberta e continua a haver investigação, para se ver se consegue apurar o que é que realmente se passou. Não está fechado, não está arquivado. Continua a haver investigação, não sei. Agora não sei, talvez nunca se consiga saber, provar exatamente aquilo que se passou. Eu estava no Botsuana e quando cheguei, telefonei ao presidente, comecei-lhe a dar o relatório e disse, bom, depois vou-lhe dar o resto do relatório no avião. Ele disse, não venhas. Eu já te privei muitas vezes de estar com os teus filhos, mesmo quando a tua mulher estava a morrer, eu privei-te. Passa o domingo com o teu filho. Então era para ter viajado com ele naquele avião? Sim. E depois ele meteu no avião o Aquino, que estava no aeroporto. Gente. Não era para viajar? Que não era para viajar. Mas pronto, o que me chamou a atenção nessas declarações é que ele disse que nestas declarações de Pedro... Houve outra pessoa também que devia viajar e não viajou, que também no último momento ele disse, fica, foi Troate. O fotógrafo dele. Sim, que já morreu também, coitado. Exato. Mas disse nessa entrevista que ele, Pedro Taim, disse nessa entrevista ao programa Gilberto Mendes que Samora se preparava para tomar decisões importantes, ia fazer uma mudança de fundo no governo, e havia pessoas que iam ser alvo dessas mudanças, enfim. De alguma maneira, implicitamente deixa entender que essas pessoas
poderiam estar interessadas na morte de Samuel Machel? Bom, eu posso dizer duas coisas. Primeiro, do que eu sei e do que eu acompanhei, não se tratava de uma mudança do governo. Tratava-se de ele fazer certas remodelações na direção das Forças Armadas. E ele até tinha estado reunido com camaradas das Forças Armadas para preparar essas remodelações. Agora, do dia... E ele reuniu-se com eles no dia 15. Dia 15, sim, no dia 15. No dia 15. Não, no dia 18, quer dizer, no dia 18, domingo. Era um sábado, se não me engano. Dia 18 de outubro. Organizar o atentado do dia 18 para 19... É muito assim. Bom, as nossas Forças Armadas, os nossos dirigentes das Forças Armadas, nunca foram dirigentes golpistas. Nunca tiveram essa mentalidade. Nunca. Eu não estou a ver ninguém que pudesse entrar nisso. E para além de outros fatos, não é? De modo que a tentativa que alguns fazem de desculpabilizar o apartheid do crime, tentando passá-lo para Moçambique, para isto, para os pilotos, para toda a gente, menos eles. Por favor. Nos documentos de Samuel Machel, não constavam esses dados das mudanças que queria fazer? Não. Não. Não? Não gostava. Não. Nós demos exemplo. E eu, na conversa que tive com o diretor-geral do FMI, Câmara de Sousa aqui em Maputo, eu disse-lhes, olha, foi no meu gabinete, que nós vamos liberalizar os preços, mas não vamos fazer uma liberalização total dos preços, porque o que vocês fizeram na Zâmbia levou ao levantamento completo, porque o preço do milho e da farinha de milho subiu extraordinariamente de um dia para o outro, que as pessoas revoltaram-se nas ruas. Nós não queremos isso. Vamos liberalizar aquilo que for necessário e vamos controlando, mesmo a taxa de câmbio, fomos liberalizando a taxa de câmbio gradualmente até estabilizarmos a situação. Foi isso. Eu lembro-me perfeitamente o que se passou. A delegação da FMI e do Banco Mundial que esteve aqui, como nós recusamos de facto fazer essa liberalização completa, então nós não damos a ajuda que vocês pretendem. E na altura eu era ministro do plano, eu disse, não dão ajuda, bem, não dão ajuda, nós vamos fazer o nosso plano conforme os meios que nós temos. Eu nem tinha consultado o presidente Samora na altura. Então vamos embora. Eu disse, também vamos embora. E eu fui dizer ao presidente Samora o que é que se tinha passado. Olha, passou-se isto. O Banco Mundial quer que a gente liberalize tudo completamente, deixar os preços serem geridos com o mercado. Havia uma mão invisível que havia de levar os preços à estabilização e a baixar os preços. De um momento para o outro era benéfico para o povo. Olha, por exemplo, veja essa castanha de caju morreu. Liberalizou tanta castanha de caju que a indústria da castanha de caju morreu. Esta é outra conversa que nós podemos ter das políticas. E que sempre foi contra essa liberalização. Eu fui também contra a castanha de caju, contra a questão da castanha de caju. Fui frontal nesse aspecto, contra a questão da castanha de caju. O presidente Samora disse, muito bem, o que é que vai acontecer? Então, se é isso, não querem dar o apoio que deviam dar, nós vamos fazer um comício, dizer ao nosso povo, olha, vamos morrer, mas sim, se é para morrermos, vamos morrer nós próprios, das medidas que nós tomamos, não das medidas da cura dos outros. O que é certo é que o bom senso prevaleceu da parte das organizações internacionais, sobretudo do FMI. Passado pouco tempo vieram dizer, então, mostrem lá o vosso plano de recuperação económica, o pré. Então vamos seguir o vosso pré.